Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo, Marcão Templar no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, tá chegando a hora, hein? Falta um dia para o jogo. Hoje, 20 de setembro de 2025, o Vasco continua fazendo a sua preparação para encarar o seu arquirrival, o Flamengo, o Vasco, que precisa muito da vitória. Afinal de contas, não vencemos o Ceará. Não vencemos o Ceará. Jogo este elencado aqui pelo Templário como jogo mata-mata do Campeonato Brasileiro. Está aqui na descrição dos vídeos os 6 jogos que o Templário elencou como mata-mata. O Vasco não matou o Ceará. Vai precisar compensar em outro jogo. E por que não contra o Flamengo? Essa é mais pura verdade, esse é o assunto do vídeo. Nós vamos falar um pouquinho aqui do adversário também, hein? Templário deu uma pesquisada no Flamengo para poder passar alguma coisa para você, torcedor vascaíno, inscrito no canal, né? Mas antes de mais nada, aquele recado de sempre, né? Por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro, se fizer sentido para você, né? Então tá, vamos falar aqui agora do Vasco, antes da gente falar do nosso adversário, né? Lucas Piton, que era a minha expectativa, não vai para o jogo, né? Realmente não se recuperou da lesão. E o Vasco, mais uma vez, deve entrar com Pulmita na lateral esquerda. Isso me preocupa demais. Me preocupa demais porque o Pulmita é um lateral limitado na sua posição de origem, que é a lateral direita, e quando joga na esquerda, joga torto, né? Dificulta a vida dele tanto no apoio ao ataque, quanto principalmente na defesa, na hora de defender. Se for de Pulmita, eu estou extremamente preocupado, porque a parte mais vulnerável da nossa defesa vai ser nele. Essa é a mais pura verdade. E continuo não entendendo por que Vitor Luiz e Leandrinho, né, os jogadores da posição, não estão sendo utilizados por Fernando Diniz. Enfim, Pulmita é o reserva imediato da direita e da esquerda para o Fernando Diniz. Preocupa e preocupa bastante. No meio do campo, conforme a gente já falou, o Tietchan realmente não recupera, né? Provavelmente nem relacionado vai ser para essa partida contra o Flamengo. Então, a volância nossa, né? Nossos volantes vão ser realmente Hugo Moura e Cauã Barros. E para o ataque continua aquela expectativa. Na minha visão, o Verratti não vai entrar. O Verratti vai ser opção. O Vasco deve entrar com o David, né? Para dar mais movimentação, né, no jogo de transição do Vasco contra o Flamengo. Eu acredito que vai ser Rayan, Nuno e o David, para a gente ter essa movimentação lá na frente, com o Coutinho na articulação. Muitas das vezes o Nuno aproximando do Coutinho para poder apoiá-lo na armação de jogo. Acredito que o Vasco vai jogar dessa forma, tendo variações mesmo, até em bons momentos da partida, num tradicional 4-4-2. Infelizmente, Pulmita na lateral esquerda. Isso aí preocupa e preocupa bastante. O nosso adversário, que está tão revoltado de ter sido supostamente garfado na Libertadores, né? Coitados, né? Eles não estão acostumados com isso. Foram apoiados a vida inteira, né? O Flamengo foi apoiado a vida inteira pela arbitragem, pela mídia. E aí, quando as raridades acontecem contra o Flamengo, eles ficam revoltados. Querem a Conmebol, querem punição. Se a gente fosse punir os jogos que o Flamengo foi beneficiado, a história seria outra, viu, Flamengo? Fica a dica, fica o recado. Flamengo não vai poupar jogadores, tá? Pelo que eu pesquisei, o Flamengo realmente quer vencer o Vasco, porque o Flamengo precisa abrir vantagem em relação ao Palmeiras e Cruzeiro, principalmente ao Palmeiras, né? Que se vencer o jogo a menos, fica só 1 ponto atrás do Flamengo. Então o Flamengo precisa vencer sim o Vasco, porque o próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians lá no Itaquerão. Então o Flamengo sabe da dificuldade de jogar lá, né? E por isso vencer o Vasco é prioridade sim do Flamengo. Então o jogo não vai ser nada fácil para o Vasco. O Flamengo vai com força máxima. Só se alguém realmente demonstrar um cansaço do jogo da Libertadores até domingo, né? E aí, porventura, por alguma preocupação da comissão técnica para o jogo da volta, os estudiantes,
um ou outro que possa vir a ser poupado, mas a priori eles vão com força máxima contra o Vasco. Então, um jogo muito difícil, conforme a gente falou no último vídeo, né? O Vasco vai precisar ter muita concentração, muita inteligência na sua marcação e fazer um excelente jogo de transição. Essa é a mais pura verdade, né? Tentar surpreender o Flamengo com velocidade e jogadas rápidas, né? Jogadas rápidas, tanto da direita para a esquerda, quanto do meio para as pontas e das pontas para o meio. Muita velocidade, muita inteligência. Esse é o segredo para a partida. E claro, marcação forte por zona e sempre foco em quem você tem que dar o tiro para atacar, né? Marcação na pessoa e na bola. Essa é a grande trunfo, é o grande trunfo dos jogadores do Vasco contra o Flamengo nessa partida. Partida essa que, devido ao Vasco não ter vencido o Ceará, o Vasco precisa compensar. E por que não compensar contra o Flamengo? Essa é a mais pura verdade, hein, Diniz? Essa é a mais pura verdade, tá? Sobre reforços, para a gente fechar o vídeo aqui, né? O Vasco parece que sondando aí o Luizão, o zagueiro ex-São Paulo, que estava na Inglaterra e que está livre no mercado. Mas não é só o Vasco, né? Muitos clubes estão interessados no jogador. E o Vasco, né, que a gente sabia que tinha que ter trazido 3 zagueiros, né, com a negociação do Luiz Gustavo, ficou faltando um, né? E por que não? Uma oportunidade de mercado pintar no Vasco. E o Vasco está atento sim, vocês podem ter certeza disso. Mas o Vasco não tem tanto dinheiro assim na mesa, né? Então ele precisa pegar ótimas oportunidades de mercado nesse momento. Se essas ótimas oportunidades não aparecerem, o Vasco vai ter que trabalhar com a sua base. E é isso que o Fernando Diniz vem fazendo, né? Ele inclusive puxou um volante da Sub-20, né, o Helder, para estar treinando entre os profissionais, mediante a Thiago Mendes ainda não estar disponível, né? Esse volante que veio cheio de dúvidas em relação à sua saúde física, né? Jair, só ano que vem. Então o Vasco pincelou, né? Pincelou esse menino, o Helder, vai estar treinando e provavelmente vai ser relacionado. Também se a gente levar em consideração que o Cocão está sem clima nenhum para jogar, né? O Vasco só joga muito mal, né? Quando joga muito mal e não tem clima mais para a torcida do Vasco. Então o Helder ganha essa oportunidade aí. Vamos torcer para o garoto, se for relacionado, se precisar entrar, que entre bem e contribua com o nosso time. Beleza? Então tá bom. Por hoje é só, um forte abraço. Qualquer novidade a gente volta, nem que seja hoje mesmo, para falarmos dessa grande partida do Vasco da Gama. Valeu!